Olá, meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, a gente vai dar início ao sistema endócrino. Antes de tudo, eu quero relembrar com vocês conteúdos que foram trabalhados na aula passada. Existem dois tipos de reprodução: reprodução sexuada, onde ocorre cruzamento de gametas, masculino e feminino, e a reprodução assexuada, que é a reprodução onde somente um indivíduo gera descendentes idênticos a ele, não precisa de parceiro. Agora a gente vai dar início a estudar o sistema endócrino para a gente ver como que vai funcionar, como que é a comunicação do nosso corpo aí para chegar nesse fim de reprodução. E para isso a gente vai conhecer hoje as glândulas do sistema endócrino. Então, o sistema endócrino, o que ele é? Ele é um conjunto, tá? E com o sistema nervoso, ele vai regular e controlar todas as funções do nosso organismo. Vai atuar no crescimento de tecidos, no equilíbrio hídrico do corpo, na reprodução e no metabolismo dos carboidratos. Então, vai auxiliar também ali na digestão, né, no armazenamento de gordura do nosso corpo. Ele é formado por uma série de glândulas, chamadas de glândulas endócrinas. Basicamente, aqui, a gente vai ter, tanto no homem quanto na mulher, as mesmas glândulas endócrinas, seja ela o hipotálamo, seja a glândula pineal, seja a glândula da tireoide, as paratireoides, a suprarrenal e o pâncreas. O que vai mudar do homem para a mulher serão as glândulas reprodutoras. No homem, vamos ter a presença de testículo e na mulher a gente vai ter a presença de ovário. Como que vai funcionar, então, esse mecanismo de comunicação? As células endócrinas presentes no corpo das glândulas, elas vão criar como se fosse uma mensagem. Essa mensagem é uma substância química que vai ser transportada através da corrente sanguínea, pode ser transportada através de neurotransmissores também, que vão chegar em um objetivo-alvo. Todas essas substâncias que são enviadas pelas glândulas endócrinas, elas têm uma célula-alvo. A gente vai ver daqui para frente como que vai funcionar. As glândulas endócrinas, então, vão secretar os hormônios, que são substâncias, né, que são lançadas na corrente sanguínea, atingindo as células de diversos tecidos do corpo. O hormônio, ele é uma substância química, tá? Então, o que é o hormônio? Ele é uma substância química que é secretada para a circulação em pequenas quantidades e levada até o tecido-alvo, onde produz a resposta fisiológica, podendo ser transportada por neurônio, pela corrente sanguínea. Os hormônios podem estimular ou inibir funções metabólicas. Cada hormônio atua apenas sobre algumas células específicas. São as chamadas células-alvo. Alguns hormônios também atuam em conjunto ou em oposição a outros. A insulina, por exemplo, ela tem diversas funções no nosso organismo. Por exemplo, reduzir o açúcar no sangue, estocar gordura, manter a gordura ali armazenada nas células. E essas funções, elas dependem da quantidade do nível certo de insulina no corpo. Se o nível de insulina estiver abaixo do recomendado, do indicado, todas essas funções aqui, elas estão aí em risco e podem gerar aí doenças no organismo. As glândulas endócrinas, como exemplo de glândulas, a pineal, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Agora a gente vai ver um pouco a fundo, né, como que vai ser essa função dos hormônios secretados por cada uma dessas glândulas. Começando pela glândula pineal, ela está localizada aqui na região aqui central aqui do nosso cérebro, e ela tem a função de controlar os ciclos ali de vigília, de sono. Então, observem aqui nesse esquema que todo o efeito gerado, que aqui no caso é o sono, ele tem um estímulo. Vamos observar aqui para a gente ver qual que é o estímulo que vai ser aqui, ó. Durante a noite, a escuridão vai estimular a secreção de um hormônio da pineal. Qual que é esse hormônio? A melatonina. Então, qual que é o estímulo aqui? Durante a noite, né? A glândula que vai ser aqui, a pineal, ela vai aqui enviar, né? Ela vai produzir os hormônios da melatonina que vão gerar o efeito que é o sono.
Isso vai ser, essa comunicação vai ser de todas as glândulas, vai ser dessa forma. O que vai mudar vai ser o hormônio e o efeito e a glândula que é a alvo. A hipófise é outra glândula endócrina situada sobre o encéfalo e é ligada ao hipotálamo. Ela vai controlar diretamente as funções metabólicas. A hipófise também estimula ou inibe a ação de outras glândulas. Então, ela é conhecida ali como uma glândula mãe, né? Porque ela vai comandar a função e a ação das outras glândulas. Ela é dividida em duas regiões. Uma posterior, chamada de neurohipófise, e outra anterior, a adenohipófise. A neurohipófise ela vai secretar principalmente dois hormônios, a ocitocina e o hormônio antidiurético. A ocitocina, ela vai atuar ali sobre o útero, promovendo aquelas contrações que a mulher tem ali para ter o neném. A adenohipófise, ela vai secretar também diversos hormônios. Alguns deles são a somatotrofina, o hormônio folículo estimulante, o FSH. A prolactina, hormônios, são diversos hormônios aqui que serão produzidos aqui pela hipófise. A somatotrofina, ela vai estimular a multiplicação celular e desenvolvimento de tecidos. Consequentemente, o GH ele estimula o crescimento do corpo, sendo por isso conhecido também como hormônio do crescimento. Então, a gente vai ter essa presença desses dois hormônios com maior quantidade no período ali de crescimento do indivíduo, seja do nascimento até onde ele vai crescer, seja os seus 16, 18 anos. A gente vai ter aí um alto índice desses hormônios durante essa idade. Nas mulheres, o FSH atua sobre os ovários, vai promover ali o amadurecimento dos folículos e estimular a liberação do estrogênio. Nos homens, o FSH vai atuar sobre os testículos, estimulando a produção de testosterona. O TSH atua sobre a tireoide, outra glândula do sistema endócrino, regulando a sua atividade. Os principais hormônios secretados pela tireoide são a tiroxina, a tridoxina e a calcitocina. A tiroxina e a tridoxina, elas vão regular o metabolismo celular. Já a calcitocina vai regular a concentração de cálcio, o elemento importante para a contração muscular. Tanto a falta quanto o excesso de hormônios provocam doenças. O primeiro caso é conhecido como hipotireoidismo. Nessa disfunção, a baixa concentração de hormônios tireoidianos provoca uma redução do metabolismo, levando consequências como ganho de peso, cansaço e disfunções intestinais. Já no hipertiroidismo, o excesso de hormônios tireoidianos provoca um aumento do metabolismo, levando sintomas como perda de peso, aumento de apetite, agitação e taquicardia. Já as glândulas paratireoides, elas são ligadas à parte posterior da tireoide. Existem 4 pequenas glândulas e elas vão secretar o paratormônio, que vai atuar ali na regulação e concentração de cálcio no organismo. As glândulas suprarrenais ou adrenais estão localizadas sobre os rins. Internamente, são divididas em duas regiões, uma externa, o córtex adrenal, e outra interna, a medula adrenal. Dois dos principais hormônios secretados pelo córtex adrenal são o cortisol e a aldosterona. Ambos são derivados do colesterol. É por isso são chamados de esteroides. A principal função do cortisol é regular a permeabilidade dos capilares sanguíneos. Já a aldosterona atua sobre os rins, aumentando a absorção dos sais durante o processo de filtração do sangue. Os principais hormônios secretados pela medula adrenal são a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina prepara o organismo para a situação de perigo ou estresse. Entre outros efeitos, ela vai aumentar o batimento cardíaco e a pressão arterial, preparando o indivíduo para a reação rápida. A noradrenalina vai controlar a pressão sanguínea do corpo. O pâncreas é uma glândula mista. Ela está localizada ali na região abdominal, tem funções endócrinas e exócrinas. A função endócrina, que é o nosso objetivo desse vídeo, é realizada por diversos conjuntos de células chamadas de ilhotas de Langerhans. Dois dos principais hormônios produzidos por elas são a insulina e o glucagon, ambos relacionados ao controle e à concentração de glicose do sangue. A insulina vai estimular a absorção da glicose presente no sangue e o seu armazenamento no fígado, na forma de glicogênio. Já o glucagon vai estimular o aumento da concentração de glicose no sangue e a quebra do glicogênio. A deficiência de insulina provoca uma doença conhecida como diabetes mellitus. A baixa concentração de insulina dificulta a absorção de glicose, afetando o metabolismo celular,
e, consequentemente, provocando o aumento dessa substância no sangue. Quanto aos ovários, eles vão secretar hormônios sexuais femininos. O estrógeno e a progesterona são esses hormônios. O estrógeno, entre outras funções, está relacionado ao ciclo menstrual e ao desenvolvimento de características sexuais secundárias femininas, como os seios e o acúmulo de gordura em determinadas regiões. A progesterona promove alterações necessárias para a manutenção de uma possível gravidez. No útero, por exemplo, o hormônio promove a formação do endométrio, tecido sobre o qual o embrião se fixa. Então, a gente tem aqui a presença da progesterona. Deixa eu observar esse útero. Aqui está sofrendo diversas mudanças devido justamente tanto ao aumento do hormônio quanto à diminuição. A progesterona, então, ela vai ser responsável por irrigar a parede do endométrio. Então, nas meninas, quanto maior o índice de progesterona em determinado período do ciclo menstrual, se eu tenho um maior índice de progesterona, maior será a parede do endométrio. Quando menor o índice de progesterona, menor será a parede do endométrio. Para que haja fixação do embrião, é necessário que o endométrio esteja bem irrigado, porque ele precisa desses nutrientes que vêm justamente do sangue. Os testículos secretam o hormônio sexual masculino, a testosterona. Este hormônio, entre outras funções, promove o desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas, tais como voz grossa e barba. Tudo começa com a chamada puberdade, tá? Adolescência, sexualidade, que vai ser desencadeada a partir dos impulsos hormonais e cerebrais, que alcançam os ovários nas meninas e os testículos nos meninos, desencadeando a produção dos hormônios sexuais, a testosterona deles e o estrogênio delas. Então, quem que vai comandar tudo isso aqui, quem vai falar a hora que vai acontecer, vai ser justamente a hipófise, que é a nossa glândula mãe. Assim, durante a infância, esses hormônios eles estão inibidos, tendo sua produção iniciada na puberdade. Ela é responsável pelo aparecimento dessas características secundárias nos meninos. Ocorrem a partir dos 13 aos 16 anos, com surgimento de pelos pelo corpo, aumento de tamanho do pênis, espessamento de cordas vocais e iniciação de espermatogênese. Então, eles já podem, criar o espermatozoide, que é o gameta sexual masculino, que fecundando se gera um indivíduo. Nas meninas, essa fase se inicia dos 12 aos 15 anos, com o surgimento também de pelos pelo corpo, desenvolvimento da cintura pélvica, quadril, desenvolvimento dos seios e início do ciclo menstrual e ovogênese, que vai ser ali, vai a partir do momento que ela vai começar a produzir os óvulos ali, que poderão dar origem a um novo ser vivo se fecundado. A produção desses hormônios ocorre devido ao estímulo emitido pelo hipotálamo, liberando fatores hormonais com a ação na hipófise. Nos testículos, o FSH vai estimular as células dos tubos seminíferos e desencadearem o processo de divisão meiótica para a produção de espermatozoides. Quanto o LH vai estimular as células intersticiais na produção de testosterona, afirmando os caracteres sexuais secundários. Nos ovários, o FSH vai iniciar o amadurecimento das células foliculares, estimulando a secreção de estrógeno, que prosseguirá com o desenvolvimento do folículo. Tanto o FSH quanto o LH, eles são ali hormônios produzidos pela hipófise. Tá? Então, esses hormônios são produzidos pela hipófise, eles vão chegar até glândulas sexuais e vão gerar ali os hormônios, seja o estrógeno, seja a progesterona, seja a testosterona.